Olá, gente, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula de produção textual. Bem, hoje nós vamos falar sobre diário íntimo. Lembra que nós trabalhamos já sobre o relato de viagem, certo? E foi pedido que você fizesse um diário de bordo. Então, você já deve estar mais ou menos entendendo do que vamos tratar agora, nesse diário íntimo. Então, vamos lá. O que seria esse diário íntimo? O que seria esse gênero textual? É um texto em que se explana aquilo que se observa em relação à sua própria vida, a vida do autor. Faz parte do gênero relato. Então, todo diário íntimo é um relato. Nesse caso, um relato pessoal. É importante que a gente observe que tem como característica a descrição pessoal, que deve ser a mais fiel possível aos fatos. Lógico, tem aqueles momentos em que você acaba descrevendo algo que envolve o ficcional da sua mente, ok? Nesse gênero, relatamos basicamente experiências vividas. Isso é muito importante. Por quê? Porque na maioria das vezes o texto que você vai escrever no seu diário íntimo, ele vai estar ou em primeira pessoa ou em ou, perdão, vai estar sempre em primeira pessoa e também vai estar no presente. Por quê? Porque é aquilo que está acontecendo, aquilo que você está vivenciando naquele instante. Professora, mas só pode ser no presente? Não. Pode ter acontecido, por exemplo, há umas 4 horas atrás. Então, você vai usar o verbo no passado, ok? Deu para entender? Então, vamos prosseguir. As características desse gênero. Quais são as características? Primeiro, registrar memórias, reflexões, sentimentos e experiências vividas. Depois, apresentar uma linguagem informal. Se é um diário íntimo, se é algo que é só seu, então você não precisa ser formal. Você pode ser informal sim, e muitas vezes pode até dialogar como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. Às vezes podem ser publicados em livros. Esses relatos, ou seja, tudo que você for relatar no seu diário íntimo, pode muito bem ser publicado futuramente, mas isso só pode acontecer depois do falecimento da pessoa. Apresenta marcas de subjetividade. Se é um diário íntimo, tem que ser subjetivo. Por quê? Porque envolve as experiências e sentimentos vividos pela própria pessoa, pelo próprio autor, ok? Ainda sobre as características, outra coisa muito importante, ele é escrito em primeira pessoa. Segundo ponto, é um relato de cotidiano. Então, você vai escrever diariamente. O nome já está dizendo, diário íntimo, diário. Então, dia a dia é o cotidiano. Apresenta cabeçalho, vocativo e assinatura. Percebam, para que o cabeçalho? Para indicar o dia. Se é diário, você tem que colocar o dia. Outra coisa, vocativo. Como que você vai chamar esse diário? Lembra lá do diário de Anne Frank, que a gente já comentou, lá no diário de bordo? Lá no diário de Anne Frank, que é um livro que vocês irão ler no próximo ano, quando vocês estiverem no 9º ano, vocês vão ler o diário de Anne Frank. O diário de Anne Frank, ela dá um nome, um apelido para o seu próprio diário, certo? É como se fosse a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. Depois que termina de escrever, a pessoa vai lá e assina, certo? Então, é outra característica bem importante. Vamos continuar. Bem, só existem diários íntimos? Não.
Tem os diários que são literários, ou seja, são baseados em fatos reais, só que de maneira ficcional. Então, um autor vai lá e escreve. Por exemplo, o Diário de um Banana. O Diário de um Banana é um diário onde há envolvimento da ficção, quando tenta caracterizar a realidade, descrevendo objetos e pessoas. Mas isso aí é encarado como ficcional, imaginativo. Por quê? Porque você vai estar falando sobre alguém, algo que está dentro apenas da sua imaginação. É possível escrever no presente, contar uma ficção, dizendo: o menino chega e entra em seu quarto. Ele fecha a porta e percebe que algo está diferente. O relato sempre prioriza as ações. Veja que tem aí a descrição. Então, é importante que você perceba a descrição que geralmente você quer fazer no seu diário, ok? Agora é a hora de você exercitar o que você acabou de aprender. Não esquece, clica lá em tarefas de casa para que você possa fazer suas atividades de hoje. Fique em casa. Se for sair, use a máscara. Ao retornar, lave bem as suas mãos, ok? Então, um beijo da tia Lívia. Tchau, tchau. Até a próxima.